Olá! Talvez você já tenha se perguntado o que é uma partícula fundamental da natureza. Pois nesse vídeo tentaremos explicar o que é uma partícula através do modelo físico-matemático mais simples e acessível. Para compreender o que é uma partícula, conforme as teorias físicas atuais, é necessário um caminho muito mais longo de aprendizagem. Nosso objetivo é motivar o assunto contando um pouco da sua história para expor algumas ideias e algumas técnicas e que induzam a dualidade onda versus partícula existente na natureza e que ajudem a compreendê-la. A resposta para a pergunta o que são partículas fundamentais da natureza está intimamente ligada na história do conhecimento à pergunta o que é a luz. Também está relacionada à história da evolução das indagações e das técnicas desenvolvidas através dos anos, as quais nos conduziram até o estágio atual de compreensão sobre a luz. Nossa civilização dominou os fenômenos eletromagnéticos. Com isso, transformou a revolução industrial que iniciou baseada em motores movidos a vapor e evoluiu para motores elétricos, muito mais eficientes. E também transformou a vida nas cidades, trazendo mais conforto para os lares. São inúmeras as vantagens advindas desse conhecimento no passado e no presente, e possivelmente será no futuro, para substituirmos a matriz energética atual, abandonando as fontes poluidoras baseadas em combustível fóssil por fontes que sejam menos agressivas ao meio ambiente. O pensamento científico tem como estratégia o reducionismo. Na busca pela compreensão dos aspectos mais fundamentais, aqueles capazes de explicarem os fenômenos que observamos, nos deparamos com revelações e surpresas. A história da ciência mostra que esses momentos são ricos em epifanias que borbulham de um caldeirão de conhecimento e esforço. De acordo com Demócrito de Abdera, que viveu entre 460 e 370 a.C. na Grécia Antiga, tudo o que existe é composto por elementos indivisíveis chamados átomos. Para explicar a natureza e seus componentes, Platão descreveu as partículas fundamentais da natureza como sendo os 4 elementos fogo, ar, água e terra, e associou a cada elemento um sólido regular, hoje conhecido como sólidos platônicos. Platão tinha os seguintes princípios. Ao fogo, que é agudo, sutil e móvel, ele associou o tetraedro. Ao ar, que é contundente, sutil e móvel, foi igualado ao octaedro. A água, que é romba, densa e móvel, foi associada ao icosaedro. A terra, que se une com seu oposto, fogo, por meio dos elementos intermediários de ar e água, ele associou ao cubo. E no final, ao universo, que é o elemento que constitui os céus, ele associou o dodecaedro, o sólido mais complexo. A descrição da natureza composta por átomos, seguindo a ideia de Demócrito, teve grande sucesso ao organizar os elementos químicos conhecidos conforme as suas propriedades. Essas ideias foram desenvolvidas por diversos cientistas e culminaram com a publicação da tabela periódica de Dmitri Mendeleev em 1871. Em 1896, o físico britânico Joseph John Thomson descobriu a partícula subatômica elétron. A partir de então, muitas outras partículas foram descobertas, algumas elementares. A busca por uma classificação dessas partículas a partir de conceitos fundamentais que unam harmoniosamente a observação experimental e a previsão teórica é uma busca da física visando descrever o universo. A compreensão e o domínio tecnológico sobre essas partículas tem resultado em avanços para o conhecimento humano com grandes reflexos na sua vida diária. Na matemática,
conjunto de ideias e técnicas desenvolvidas pelos modelos são inúmeras e fazem parte da riqueza do pensamento humano. Partícula, no sentido lexicográfico, significa um corpúsculo, uma pequena parte. No sentido físico, motivaríamos a compreensão de que uma partícula é a menor vibração possível de um campo quântico relativístico. Para compreender as partículas elementares, conforme a subdivisão em blocos mostradas na imagem ao lado, não bastaria apenas um novo vídeo, mas seria necessário uma série com diversos episódios. Ao lado direito segue a imagem de uma câmara de bolhas, onde são observados os traços deixados por partículas elementares. Esta imagem foi produzida em 1964 no Laboratório Nacional de Brookhaven, nos Estados Unidos. Cientistas do laboratório obtiveram em 15 de fevereiro de 2010, por alguns milésimos de segundos, a temperatura de 4 trilhões de graus Celsius, a maior temperatura já obtida na história. A nossa abordagem sobre os aspectos fundamentais da natureza será apenas sobre as radiações eletromagnéticas e sobre a luz. Esses dois itens foram responsáveis pela investigação em escala atômica, o que gerou a descoberta de novas leis e de novas dinâmicas não perceptíveis na escala das nossas percepções. Essas investigações permitiram que ao nosso conhecimento fossem incluídas novas ideias e novas tecnologias. Nessa primeira parte, vamos falar sobre o que é a radiação eletromagnética, o que a física do século XIX concluiu sobre a natureza da luz, o que são ondas e uma rápida abordagem sobre um dos mais fundamentais sistemas físicos da mecânica clássica, o oscilador harmônico. Em 1861, o físico matemático escocês James Clerk Maxwell publicou um trabalho revolucionário no qual ele mostrou que o campo elétrico e o campo magnético se comportam matematicamente como ondas. O vídeo mostra duas ondas propagando. Uma é uma onda solitária e a outra se refere a um pacote de ondas, o que também chamamos de superposição de ondas. Para entendermos ondas, será necessário respondermos as seguintes questões: como as ondas são descritas na física matemática? E quais são os parâmetros que definem uma onda? No trabalho publicado em 1861, Maxwell mostrou que o campo elétrico e o campo magnético satisfazem um conjunto de equações atualmente conhecidas como as equações de Maxwell. Como consequência das equações obtidas, Maxwell mostrou que os campos elétricos e magnéticos são ondas que viajam com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade de uma onda depende apenas do meio no qual ela viaja. Chama a atenção para o fato de que existem diversos tipos de ondas. Por exemplo, existem as ondas sonoras que se propagam através do ar, que são perturbações do ar, por isso são classificadas como ondas mecânicas. No caso dos campos elétrico e magnético, nos referimos como radiação eletromagnéticas, e que abreviaríamos como REM, e são capazes de propagarem-se no vácuo. Ou seja, uma REM não precisa de um meio para se propagar. No nosso contexto, uma onda é uma função do espaço-tempo, por exemplo, representado por uma função psi
que depende das coordenadas espaciais x, y e z e do tempo t, e que satisfazem a equação da onda. Observem que a velocidade c da onda compõe a equação. Maxwell propôs que uma radiação eletromagnética é uma onda viajando a velocidade c igual a 300 mil km por segundo, após demonstrar que os campos elétricos e magnéticos satisfazem a equação da onda. Uma observação fundamental é que a velocidade da onda depende exclusivamente do meio na qual ela se propaga. Portanto, Maxwell concluiu teoricamente que uma radiação eletromagnética é uma onda propagando-se no espaço e carregando energia. De fato, são pacotes de ondas formados pela superposição de ondas tendo diferentes comprimentos de onda. Em 1887, Hertz produziu ondas de rádio no laboratório, comprovando o que a teoria de Maxwell previu. Em 1899, Guglielmo Marconi, baseando em estudos apresentados em 1897 por Nikola Tesla, realizou a primeira transmissão de rádio sem fio de código Morse, através do Canal da Mancha. Em 1901, ele fez uma transmissão através do Atlântico Norte. O sinal foi emitido da Inglaterra e atingiu o Canadá. Em 1909, 1.700 pessoas foram salvas de um naufrágio graças ao sistema de radiotelegrafia de Marconi. Esse vídeo mostra a propagação de uma onda eletromagnética. Observamos que o campo magnético e o campo elétrico propagam-se através de planos ortogonais e numa mesma direção. As equações de Maxwell predizem que um campo elétrico variando no tempo gera um campo magnético, e um campo magnético variando no tempo gera um campo elétrico. Ao escolher uma estação de rádio, para sintonizá-la, temos que mover o indicador do rádio para a frequência da estação escolhida. Frequência e comprimento de onda são dois parâmetros fundamentais associados a uma onda eletromagnética. A todo número real, podemos associar um comprimento de onda, e a esse conjunto de valores denominamos espectro de radiação eletromagnética. Conforme mostra a imagem, o espectro é subdividido em algumas classes. No centro, podemos ver o espectro de luz visível, que são as ondas eletromagnéticas que percebemos com a nossa visão. À direita do espectro visível, temos as ondas infravermelhas, as microondas, as ondas de rádio FM e AM, e as ondas longas. À esquerda do espectro visível, temos a região ultravioleta, os raios X e os raios gamas. Podemos ver do espectro que, de acordo com o comprimento de onda, as ondas têm diferentes aplicações. No caso das ondas FM, elas são mais eficientes para transmitir dentro do perímetro de uma cidade. Já as ondas AM são mais eficientes para transmissões a longa distância. O espectro localizado à esquerda do espectro visível encontram-se as ondas que têm aplicações na medicina. Por ter um comprimento de onda pequeno, elas sofrem menos com interferência de obstáculos. Essas ondas podem atingir o nosso material genético e, por isso, são ondas perigosas para a saúde, como os raios de sol do meio-dia. No entanto, são excelentes para esterilizar equipamentos. Ao incidirmos um raio de luz através de um prisma, observamos que ele se decompõe nas cores do arco-íris, que são exatamente o que denominamos de espectro visível.
No século XIX, os físicos sabiam que um corpo carregado com carga elétrica e que esteja sujeito a uma aceleração emite uma radiação eletromagnética. Esse fenômeno é de suma importância. A partir dele surgiram diversas aplicações. Alguns movimentos elementares resultam em aceleração, como, por exemplo, rotação, oscilação e a composição desses dois movimentos. Visando compreender as consequências de uma radiação eletromagnética, é importante pensar no modelo no qual um elétron acelerado age como se fosse um oscilador harmônico. Analisaremos em seguida o oscilador harmônico. Veremos que um corpo preso a uma mola que não se encontra em repouso está sujeito a uma força, logo sujeito a uma aceleração. Portanto, se o corpo estiver carregado, ele emitirá radiação eletromagnética. Conforme mencionei anteriormente, na física existem diversos fenômenos de natureza ondulatória e existem diferentes tipos de ondas. As ondas eletromagnéticas são ondas lineares porque satisfazem a equação da onda, que é uma equação linear. Portanto, dado duas ondas distintas, a soma delas também será uma onda. A isso chamamos de superposição de ondas. Usando as leis do movimento formuladas por Newton, Brooke Taylor descobriu a equação da onda apenas por meio de uma intuição física. Daniel Bernoulli mostrou que uma soma infinita de senoides pode representar a solução geral da equação da onda com as condições iniciais dadas. Jean Fourier mostrou que qualquer função periódica que satisfaça condições fisicamente razoáveis pode ser representada por uma soma infinita de senos e cossenos, o que hoje em dia chamamos de série de Fourier. A partir dos trabalhos conectando a equação da onda e a transformada de Fourier, muita matemática a respeito do movimento das ondas foi desenvolvido, com larga escala de aplicações. Desconheço a história sobre os argumentos físicos matemáticos que deram origem à equação da onda. No entanto, ficará evidente que ao estudarmos o oscilador harmônico, é natural generalizar a equação diferencial satisfeita pelo oscilador harmônico para a expressão da equação da onda. Para fomentar a curiosidade, deixamos a seguinte pergunta: por que ondas na praia quebram? A distinção entre o claro e o escuro que vemos durante o dia e a noite é uma questão abordada desde a antiguidade. Na Bíblia, temos a seguinte citação nos versículos 1, 3 a 25, no capítulo Gênesis, quando se refere ao momento da criação do universo, e quando Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. A natureza da luz foi abordada pelo filósofo romano Tito Lucrécio Caro, que viveu de 94 a 50 a.C. Lucrécio apresentou uma teoria de que a luz visível seria composta de pequenas partículas. Na história da física, houveram cientistas que defenderam a natureza ondulatória da luz,
enquanto outros defenderam a sua natureza corpuscular. Isaac Newton defendeu uma teoria sofisticada da cor, com base na observação de que um prisma separa a luz branca nas cores do espectro visível. Seu trabalho sobre a luz foi coletado em seu livro Optics, publicado em 1704, no qual expôs sua teoria corpuscular da luz. Newton considerou a luz composta de corpúsculos extremamente sutis e que a matéria comum seria composta de corpúsculos mais grossos. Christian Huygens elaborou uma teoria matemática das ondas de luz em 1678 e a publicou em seu trabalho sobre a luz em 1690. Huygens propôs que a luz era emitida em todas as direções, como uma série de ondas em um meio denominado éter luminífero. Thomas Young, por volta de 1800, mostrou que a luz se comportava como ondas. Ele também propôs que cores diferentes eram causadas por diferentes comprimentos de onda de luz e explicou a visão das cores em termos de receptores de 3 cores no olho. Leonhard Euler também foi um defensor da teoria ondulatória da luz. A observação da decomposição da luz branca no espectro de radiação eletromagnética visível é um fato notável. Se revertermos o processo, observamos que a luz branca nada mais é do que a superposição de todas as outras radiações eletromagnéticas do espectro visível. As fontes naturais de luz podem ser classificadas em termoluminescentes e luminescentes. As fontes termoluminescentes são aquelas que emitem luz em razão de algumas excitações térmicas, como por exemplo um carvão aquecido em brasa. Já a luminescência são aqueles processos de emissão de luz motivados por algum tipo de excitação, que não seja a excitação térmica. Entre os processos de luminescência, podemos destacar a fotoluminescência, que é responsável pela fluorescência e a fosforescência, a bioluminescência e a biofosforescência. Agora vamos passar ao estudo de ondas com o objetivo de entender quais são os parâmetros fundamentais que definem uma onda plana. Veremos as relações de dispersão associadas a uma onda plana. Sabemos que as funções trigonométricas descrevem fenômenos oscilatórios. Assim, vamos considerar uma onda conforme a função y de xt. E vejamos como ela se comporta prestando atenção ao vídeo. O vídeo mostra o gráfico da função y de xt. Observamos 2 parâmetros fundamentais da onda, o comprimento de onda assinalado em vermelho e a amplitude assinalada em verde. Observamos que a amplitude, no caso, pode depender do tempo, enquanto que a função trigonométrica cosseno depende apenas da posição x. Essa onda é denominada de onda estacionária. A expressão da função y depende do parâmetro k. Considerando que a função cosseno de kx é periódica, o comprimento de onda lambda da onda é definido como sendo o período de y em relação à variável x, ou seja, quando y de x mais lambda no instante t é igual a y de x no instante t. Decorre o comprimento de onda lambda é dado pela equação 1. Assim, podemos escrever y em função do comprimento de onda lambda. Como estamos trabalhando com física, é importante a questão da dimensionalidade das quantidades envolvidas. A isso denominamos análise dimensional. Na matemática, descuido com a análise dimensional, uma vez que as grandezas são apenas números. Na física, a análise dimensional é fundamental.
Na função y, o ângulo é medido em radianos. Assim, x e lambda são medidos em metros. As ondas não estacionárias são aquelas que o argumento da função que define o comportamento ondulatório depende do tempo t. Assim surge um novo parâmetro ômega, cuja dimensionalidade é radianos por segundo. Agora vejamos o gráfico de uma onda y de xt, na qual x é fixo. No gráfico, a amplitude e ômega estão fixos. Apenas o tempo varia. Observem o ponto J em vermelho se deslocando. Ainda não testamos se a função y satisfaz a equação da onda. Com esse objetivo, vamos determinar as derivadas parciais de y em relação às variáveis x e t. Após derivarmos duas vezes em relação ao tempo, obtemos a equação A. E após derivarmos duas vezes em relação a x, obtemos a equação B. Ao substituirmos na equação da onda as expressões obtidas para as derivadas segundas em relação ao tempo t e à posição x, obtemos a equação 2, a qual relaciona o parâmetro ômega com o comprimento de onda lambda e a velocidade de propagação c. Este tipo de onda, dependendo apenas das variáveis x e t, e satisfazendo a equação da onda, denominamos de onda plana. A função y depende dos parâmetros a, lambda e ômega. O parâmetro lambda, relativo ao comprimento de onda, mede a distância entre os picos da onda. O período t da onda corresponde ao tempo necessário para que ela percorra a distância entre dois picos consecutivos, considerando que a sua velocidade de propagação seja c. A frequência da onda é o inverso do período. A frequência nos dá o número de picos por unidade de tempo. Decorre das definições do período e da frequência a relação fundamental descrita na equação 3, a qual afirma que o produto do comprimento de onda pela frequência resulta na velocidade de propagação da onda. Essa relação desempenha papel de relevada importância para os nossos objetivos. Segue das equações 2 e 3 que a frequência determina o parâmetro ômega, conforme a equação 4. Concluímos que uma onda plana está completamente determinada pelos valores dos parâmetros a, lambda e f. As equações 1, 2, 3 e 4, vistas anteriormente, são denominadas relações de dispersão. Lembramos que, devido à linearidade da equação da onda, dada duas ondas y1 e y2, a superposição y1 mais y2 também é uma onda, ou seja, satisfaz a equação da onda. Nesse vídeo, podemos visualizar a dependência da onda y em função dos parâmetros a, lambda e f. Relembrando, temos que a amplitude A é a altura dos picos. O comprimento de onda lambda é a distância entre os picos. A frequência f nos fornece o período da onda. De acordo com a relação de dispersão dada pela equação 3, isto é, lambda vezes f igual a c, ao assumirmos que a velocidade de propagação c é constante, como no caso da luz, quando a frequência da onda aumenta, o comprimento de onda terá que diminuir.
Essas considerações serão importantes quando abordarmos a energia da onda. Agora vamos estudar um dos sistemas físicos mais simples e mais fundamentais, o oscilador harmônico. Um oscilador harmônico consiste num corpo de massa m preso a uma mola cujo coeficiente de elasticidade é k. Na imagem ao lado, ignoramos a força gravitacional, ou seja, o peso do conjunto corpo-mola. Considere o sistema de referência mostrado na imagem. A lei de Hooke nos diz que a força exercida pelo oscilador harmônico sobre um corpo de massa m é o produto F igual a menos k vezes a posição do corpo. Ao aplicarmos a lei de Newton, obtemos a equação diferencial ordinária m vezes aceleração igual a menos ky. O sinal negativo decorre da resistência da mola ao movimento. Reescrevendo a equação e assumindo que no instante t igual a zero o corpo encontra-se na posição y igual a a com velocidade nula, ou seja, as condições iniciais são y de zero igual a y ponto de zero igual a zero, então a solução da IDO é y de t igual a cosseno de ômega t, onde ômega é a raiz quadrada do quociente k sobre m. De maneira similar ao caso de uma onda, a frequência do oscilador é definida pela equação 5. Voltamos a enfatizar que um elétron vibrando deve ser considerado como um oscilador harmônico. Devido à aceleração, o elétron emitirá radiação eletromagnética. A similaridade entre a solução da onda plana e a solução do oscilador harmônico torna-se intuitiva no vídeo desse slide. Observe que os pontos oscilando sobre o eixo y correspondem ao movimento de oscilador harmônico. Esses pontos são a projeção do ponto sobre a onda, o qual está se deslocando com o tempo. A onda no vídeo corresponde à radiação eletromagnética emitida pelo elétron vibrando. A energia total de um sistema é a soma da energia cinética mais a energia potencial. No caso do oscilador harmônico, obtemos a equação 6. No caso da onda plana, obtemos a equação 7, que nos fornece a energia por unidade de comprimento de onda. Chamamos a atenção para a similaridade entre as expressões. Mais tarde faremos uso delas. Agora vamos considerar a equação da onda não homogênea com um termo proporcional a π do lado direito da igualdade. Ao forçarmos que a expressão da onda π seja uma solução da equação da onda não homogênea, obtemos que a frequência é dada pela equação 8. Como o comprimento de onda pode assumir qualquer valor real, concluímos que a frequência é sempre maior do que o termo representando a frequência mínima no lado direito da equação da onda não homogênea. Assim, segue a majoração dada pela equação 9. As ondas de radiação eletromagnética executam funções essenciais no cotidiano da vida moderna. O domínio científico e tecnológico resultou em um enorme desenvolvimento socioeconômico.
sem precedentes na história da humanidade. Atualmente, diversas tecnologias decorrentes da aplicação das radiações eletromagnéticas estão sendo substituídas por tecnologias que usam a tecnologia digital, a qual também depende das radiações eletromagnéticas. No final do século XIX, o sucesso da teoria eletromagnética resultante das equações de Maxwell era indiscutível. Nessa época, havia a crença de que a física estava pronta para explicar os diversos fenômenos a partir das leis de Newton para a mecânica e a teoria de Laplace sobre a mecânica celeste. No entanto, alguns fenômenos não encontraram na teoria ondulatória o amparo teórico. Muito pelo contrário, mostravam comportamentos adversos ao previsto pelas teorias disponíveis. A seguir, vamos abordar brevemente algumas das questões em aberto que foram fundamentais para a descoberta de uma nova física. Foram eles a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Esses três fenômenos resultaram no nascimento da mecânica quântica. Também foram responsáveis por lançar uma nova interpretação para o conceito de partícula. Físicos experimentais, assim como qualquer cidadão comum, sabiam que um corpo começa a irradiar luz conforme é aquecido. Por exemplo, um pedaço de carvão numa churrasqueira. No vídeo, observamos uma bola e um pedaço de metal aquecidos. Por instinto, sabemos que a bola se encontra numa temperatura mais alta do que o pedaço de metal. Conforme a bola e o metal esfriam, eles deixam de irradiar luz. O fenômeno da radiação de um corpo começou a ser estudado pelo físico Gustav Kirchhoff. Ele definiu como corpo negro como sendo um corpo que absorve toda a luz emitida sobre ele. Kirchhoff fez as suas pesquisas por volta de 1859. Ele investigou o equilíbrio térmico entre o calor dentro de um recipiente de formato arbitrário e as paredes que absorvem a radiação. Kirchhoff observou que as características da radiação de um corpo negro dependem exclusivamente da temperatura e não dependem da estrutura física ou geométrica do corpo negro. A visão infravermelha ou visão noturna é bem conhecida por detectar o calor emitido pelos corpos na escuridão. Ela também ajuda no monitoramento do fluxo de sangue, na identificação de substâncias químicas no ambiente e ajuda historiadores da arte a descobrirem desenhos escondidos sobre camadas de tintas. No vídeo observamos que ao correr na esteira o atleta passa a irradiar a cor vermelha num número maior de áreas da superfície do corpo. Essas áreas são aquelas com maior fluxo sanguíneo. O exemplo mais importante de corpo aquecido irradiando radiação eletromagnética é o Sol. Observamos que o Sol tem a cor amarela avermelhada, e sobre a sua superfície há regiões onde predominam o amarelo e outras onde predominam o vermelho. Assim como no carvão aquecido, sabemos que as regiões vermelhas têm temperatura superior às amarelas. Será que pela cor irradiada, ou equivalentemente pelas radiações eletromagnéticas emitidas, podemos estimar a temperatura na superfície do Sol? Por volta de 1898 a 1903, as evidências experimentais obtidas por duas equipes de físicos alemães, sendo a primeira formada por Otto Lumer e Ernest Springsheim, e a outra por Heinrich Rubens e Ferdinand Kuhlbaum, mostraram que a densidade de energia por unidade de volume comporta-se como indica o gráfico ao lado. Ao aquecer o corpo negro, medido em Kelvin, o gráfico demonstra as seguintes propriedades do fenômeno físico. Primeiro, conforme a temperatura aumenta, a densidade de energia tende a zero, quando o comprimento de onda torna-se muito grande. Segundo, conforme a temperatura aumenta, a densidade de energia tende a zero, quando o comprimento de onda também tende a zero. Terceiro, o valor máximo da densidade de energia aproxima-se de zero conforme a temperatura aumenta.
No entanto, o gráfico obtido a partir da teoria existente era incompatível com a observação experimental sobre a radiação do corpo negro. No gráfico mostrado, podemos comparar os gráficos coloridos da densidade de energia conforme a experiência em laboratório e o gráfico em preto obtido aplicando a teoria clássica ondulatória. De acordo com a leitura do gráfico obtido com a teoria clássica, a densidade de energia deveria aumentar quando o comprimento de onda se torna muito pequeno, ou seja, quando nos aproximamos da região ultravioleta. A essa incompatibilidade entre a teoria e a experiência deram o nome de catástrofe do ultravioleta. Em 1900, Max Planck, um físico alemão, resolveu o problema da catástrofe do ultravioleta propondo um modelo alternativo no qual ele assumiu que elétrons oscilando emitem pacotes de energia que ele denominou quantas e que são proporcionais a valores inteiros da frequência, isto é, a energia n é igual a um múltiplo inteiro de h vezes f, onde h é chamada constante de Planck. Em 1897, Hertz observou que um raio de luz incidindo sobre uma placa metálica gerava uma corrente externa à placa. A imagem A ilustra como os raios incidentes sobre a placa, ao colidirem com os elétrons na superfície, fazem com que esses elétrons sejam expelidos da placa, gerando a corrente elétrica. A imagem B mostra com mais detalhes o mesmo fenômeno. Observamos que a onda vermelha incidindo sobre a placa não expele elétrons da superfície da placa, enquanto a onda azul causa emissão de elétrons. Veremos que essa diferença ocorre devido à energia dos raios incidentes. Nesse vídeo, o experimento demonstra a emissão de elétrons devido à incidência de um raio ultravioleta sobre uma placa de zinco. Observe que as folhas dentro do vidro se encontram afastadas. Isso porque foram previamente carregadas tendo excesso de elétrons. Ao aproximar a lâmpada com luz ultravioleta acesa, as folhas se aproximam, o que significa que perdem elétrons. Como o efeito fotoelétrico funciona? Observem que quando um quanto é emitido pela lâmpada ultravioleta colide com o átomo de zinco, um elétron é emitido. Dessa forma, os elétrons de excesso são emitidos e as folhas ficam descarregadas, tornando-se eletricamente neutras. Consequentemente, elas se aproximam da posição de equilíbrio. Em 1897, Thomson descobriu que os raios catódicos não são ondas eletromagnéticas, mas compostos de partículas 1.800 vezes mais leves que o átomo de hidrogênio. Portanto, são partículas subatômicas. Os trabalhos de Thomson e de Millikan mostraram que a massa do elétron é da ordem de 10 a menos 28 gramas e a carga elétrica é da ordem de 10 a menos 19 coulomb. Em 1905, Albert Einstein explicou o fenômeno fotoelétrico usando os quantas introduzidos por Max Planck quando explicou a catástrofe do ultravioleta. Assim, Einstein assumiu que um feixe de luz não é uma onda que se propaga através do espaço, mas uma coleção de fótons. Foi então que os quantas de Planck receberam o nome de fótons. É simples aceitar a natureza corpuscular do elétron, porque ele tem massa e pode ser acelerado, assim como um corpo na mecânica clássica. Um fóton é menos intuitivo, pois não tem massa e nem pode ser acelerado. No entanto, veremos que a ele podemos associar o momento linear. A confirmação do aparato teórico desenvolvido por Einstein foi comprovado por Millikan em 1916. Einstein recebeu o Prêmio Nobel em 1921 por ter explicado o efeito fotoelétrico. Uma observação complementar é que Philipp Leonard foi o orientador de Mileva Maric Einstein, esposa de Einstein, que também era física.
Segundo os historiadores, ela foi fundamental para o sucesso do trabalho de Einstein, e teria sido através dela que ele tomou conhecimento sobre o efeito fotoelétrico. Após os trabalhos de Max Planck e Albert Einstein, as evidências teóricas criaram especulações sobre a natureza corpuscular da luz. Foi então que Arthur Compton deu a explicação ao conhecido deslocamento Compton, confirmando a impossibilidade de ignorar esse novo ponto de vista corpuscular para as radiações eletromagnéticas. No início do século XX, na pesquisa sobre a interação dos raios-x com a matéria, foi observado que o raio-x de um comprimento de onda fixo interagem com os átomos. Quando emergem, os raios têm um comprimento de onda diferente, mas relacionados ao ângulo θ de espalhamento, conforme indica a figura ao lado. O eletromagnetismo clássico predizia que o comprimento de onda dos raios espalhados deveria ser igual ao comprimento de onda inicial. No entanto, vários experimentos mostraram que o comprimento de onda dos raios espalhados era maior, correspondendo a uma energia mais baixa, do que o comprimento de onda inicial. Esse fenômeno classicamente inexplicável foi estudado experimentalmente por Compton e seus colaboradores. Daí o nome de deslocamento Compton para o efeito. O efeito foi importante por mostrar que a luz não podia ser explicada meramente como um fenômeno ondulatório. Para explicar o espalhamento, Compton assumiu que a luz age como se fosse constituída de partículas. O experimento realizado de Compton convenceu os físicos de que a luz pode agir como uma corrente de partículas cuja energia é proporcional à frequência. A explicação do deslocamento dada por Compton é que no material alvo, no caso o grafite, os elétrons de valência estão fracamente ligados nos átomos e se comportam como elétrons livres. Compton presumiu que a radiação de raio-x incidente é um fluxo de fótons. Um fóton que entra nesse fluxo colide com um elétron de valência no alvo de grafite. No curso dessa colisão, o fóton que chega transfere parte de sua energia em momento para o elétron-alvo e deixa a cena como um fóton espalhado. Esse modelo, veremos, explica em termos qualitativos por que a radiação espalhada tem um comprimento de onda maior do que a radiação incidente. Simplificando, um fóton que perdeu parte de sua energia emerge como um fóton com uma frequência mais baixa, ou de forma equivalente, com um comprimento de onda mais longo. No seu modelo, Compton assumiu que fóton e elétron são partículas relativísticas e que a colisão obedece a dois princípios de senso comum. O primeiro, a conservação do momento linear, e o segundo, a conservação da energia relativística total. Compton usou esse modelo para derivar a expressão que mede a diferença entre o comprimento de onda inicial e final, que ficou conhecido como deslocamento de Compton. Os fenômenos físicos descritos anteriormente impulsionaram o descobrimento da mecânica quântica. A seguir, veremos com um pouco mais de detalhes matemáticos como as hipóteses foram aplicadas para explicar teoricamente cada um dos fenômenos. Com o intuito de explicar a catástrofe do ultravioleta, Lord Rayleigh e James Jean, físicos britânicos, aplicaram a teoria eletromagnética de Maxwell e o teorema de equipartição da termodinâmica para entender a radiação do corpo negro. No decorrer dos anos de 1900 a 1905, Rayleigh e Jean mostraram que a densidade de energia por volume era dada pela equação 10. O gráfico representando a densidade de energia, observamos que, conforme o comprimento de onda fica pequeno, se aproximando de zero, a densidade de energia cresce indefinidamente, aproximando-se do infinito, o que estava inconsistente com os dados experimentais.
Ao compararmos os gráficos coloridos resultantes dos experimentos realizados e o gráfico em preto da previsão teórica da teoria de Rayleigh-Jean, observamos a discrepância existente quando o comprimento de onda se aproxima de zero. Isso ocorre independentemente da temperatura em que se encontra o corpo. Como os comprimentos de ondas pequenos estão na região do ultravioleta, essa discrepância recebeu o nome de catástrofe do ultravioleta. Em 1900, Planck resolveu o problema da catástrofe do ultravioleta ao propor um modelo alternativo. Planck considerou que o corpo negro, ao ser aquecido, resultava na excitação dos elétrons sobre a sua superfície, que eles se comportavam como um oscilador harmônico. Portanto, devido à aceleração, esses elétrons emitiriam radiação eletromagnética, consequentemente, emitiriam energia E. Planck assumiu que elétrons oscilando emitiam pacotes de energia EN proporcionais a valores inteiros da sua frequência f, isto é n igual a nhf, onde n é um número inteiro e h é a constante de Planck da ordem de 10 a menos 34. Dessa forma, a emissão de energia não era continuamente proporcional a hf, mas particionada em pacotes múltiplos inteiros de hf. Planck chamou esses pacotes de quantas. Usando a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, ao particionarmos a energia em um conjunto de valores E1, E2 e I, e considerarmos o sistema em equilíbrio térmico a uma temperatura T, a probabilidade de um elétron encontrar-se no nível I de energia é dado pela expressão A abaixo. Logo, assumindo EI igual a I vezes HF, a energia média por oscilador, por elétron com frequência F, é dada pela expressão contida no quadrado em amarelo. Assumindo a hipótese dos quantas, Planck obteve que a densidade de energia por unidade de volume, em função do comprimento de onda, é dado pela expressão 11, cujo gráfico encontra a seu lado. Claramente, o modelo de Planck estava coerente com os dados experimentais. Assim, o mistério da catástrofe do ultravioleta havia encontrado um argumento teórico que a descartava. No entanto, nem Planck acreditou de imediato que a sua teoria teria significado físico. Anos mais tarde, Planck revelou suas meditações e seu estado mental durante os anos de pesquisa para explicar a catástrofe do ultravioleta. Nas palavras de Planck, ele disse o seguinte: o que eu fiz pode ser sintetizado como um ato de desespero. Por natureza, eu sou pacificamente inclinado e rejeito qualquer aventura dúbia. Naqueles momentos eu estava lutando por 6 anos sem sucesso com a questão de equilibrar radiação e matéria, o que eu sabia ser um problema de fundamental importância para a física. Uma interpretação teórica deveria ser encontrada a qualquer custo, não importando o quanto. Considerando o que foi dito sobre a radiação de um corpo negro, deixamos a seguinte questão. Observando a cor do Sol, diga qual a temperatura na superfície do Sol. Agora, vejamos como os quantas de Planck foram aplicados por Einstein para explicar o efeito fotoelétrico. Observamos no vídeo que o fóton, ao incidir sobre o elétrico na superfície da placa, resulta na emissão do elétron para fora da placa. Para explicar este fenômeno, Einstein supôs que a luz emitida sobre a placa é constituída de partículas sem massa, com energia E igual a hf, onde f é a frequência do fóton incidente e h é a constante de Planck. Essas partículas, que correspondem aos quantas definidos por Planck, Einstein chamou de fótons.
Dessa forma, temos que a energia igual ao trabalho mais energia cinética é dada pela expressão E igual a W mais K. Substituindo o valor da energia de um quanta na expressão, obtemos a equação 12. A equação deixa claro que a frequência mínima do fóton necessária para emitir o elétron é F0, dado pela equação 13. Einstein considerou que a energia necessária para que um elétron seja emitido da placa metálica é a soma do trabalho W necessário para ejetar o elétron da placa, mais a energia cinética do elétron, após ele ter sido emitido. Abaixo dessa frequência F0, não haverá emissão de elétrons. A ideia dos quantas de energia introduzida por Planck e a subsequente aplicação feita por Einstein para explicar o efeito fotoelétrico tornaram-se feitos teóricos inquestionavelmente perturbadores. A aceitação da natureza fotônica da luz veio com o chamado efeito Compton. O efeito é importante por mostrar que a luz não poderia ser explicada meramente como um fenômeno ondulatório. O efeito Compton, espalhamento Compton ou deslocamento Compton é o espalhamento de um fóton por uma partícula carregada, geralmente um elétron, que resulta em uma diminuição da energia, aumento do comprimento de onda do fóton espalhado, tipicamente na faixa de raios X ou de raios gama. Para desenvolver as suas ideias, Compton teve que usar alguns conceitos da relatividade especial, porque o fóton é uma partícula sem massa que desloca-se com a velocidade da luz. Recapitulando a mecânica clássica, regida pelas leis de Newton, a dinâmica de uma partícula livre é determinada pela sua massa m, seu momento linear p e a expressão 14 para a energia E. Se a partícula viaja a velocidade v muito alta, de maneira que o quociente beta igual a v sobre c seja não desprezível, temos que fazer uso das relações de relatividade especial abaixo. m0 corresponde à massa inercial. E0 igual a m0 c ao quadrado é a energia do corpo devido à massa, um conceito novo desconhecido na mecânica newtoniana. M é a massa do corpo deslocando-se à velocidade v. Observe que quando v se aproxima de c, a massa torna-se infinita. Ou seja, um corpo se deslocando à velocidade da luz necessariamente tem que ter massa inercial zero. E, finalmente, a energia total da partícula livre é dada pela famosa relação E igual a mc ao quadrado na equação 15. Assim como na mecânica clássica, na relatividade especial, a dinâmica de uma partícula livre também é determinada pela sua massa inercial, o momento linear p e a expressão 15 para a energia. Chamamos a atenção para a situação em que a massa inercial m0 é igual a zero. Nesse caso, nós temos que a energia é o produto do momento pela velocidade da luz, é igual a pc. Também chamamos a atenção para os exercícios descritos abaixo. No primeiro, se a velocidade v é muito menor do que c, ou seja, o coeficiente beta igual a v sobre c é muito próximo de zero, então a expressão 15 da energia se reduz à expressão para a energia no caso da mecânica clássica, 1 meio igual a mv ao quadrado, no caso a energia cinética. O segundo exercício mostra uma relação na relatividade especial entre a energia cinética e o momento. Conforme dito anteriormente, o efeito Compton resulta da conservação do momento linear e da conservação da energia durante o espalhamento. Na figura ao lado, temos no sistema de referência a indicação do momento inicial e no momento final do espalhamento. A conservação do momento linear nos fornece a equação 1,
Considerando P de gama, o momento do fóton gama, P de gama', o momento do fóton gama', e P de E, o momento do elétron, segue que o momento inicial do sistema é dado pela expressão 2 e o momento final pela expressão 3. Ao substituirmos as expressões 2 e 3 na expressão 1, obtemos as expressões 4 e 5. Consequentemente, obtemos a expressão 6 explicitando a relação entre os ângulos φ, θ e os momentos lineares. Ao elevarmos a relação 4 ao quadrado e substituirmos a relação 6 na relação 4 elevado ao quadrado, obtemos a relação 7. Agora, vamos aplicar a conservação da energia. A energia do fóton gama é igual à energia do fóton gama', mais a energia cinética do elétron após a colisão. Teremos que aplicar novamente a equação 15, vista anteriormente na relatividade especial, aquela que relaciona a energia de uma partícula com seu momento e a sua massa inercial m0. No caso do fóton, a massa inercial é nula. Portanto, a energia do fóton é o produto do momento linear pela velocidade da luz. A equação 9 resulta da conservação de energia e do fato que a energia do fóton é E igual a P vezes C. A relação 10 resulta de elevarmos a relação 9 ao quadrado. Ao efetuarmos a subtração da relação 10 menos a relação 7, obtemos a relação 11. Ao substituirmos a relação entre o momento do elétron com a sua energia cinética, dada no exercício anterior, chegamos à relação 12, a qual relaciona o ângulo de espalhamento θ com os momentos lineares. Ao aplicarmos a relação E igual a PC e a condição de Planck E igual a HF sobre a energia de um fóton com frequência F, obtemos a equação 13, a qual nos dá a relação entre o comprimento de onda inicial do fóton gama e o comprimento de onda final do fóton gama', em função do ângulo θ, e de uma constante denominada comprimento de onda de Compton do elétron. A relação 13 está de acordo com as evidências experimentais. Portanto, o modelo do espalhamento de Compton explica teoricamente o fenômeno. Deixamos como exercício a determinação do comprimento de onda Compton do elétron. Resumindo o que vimos até aqui, no século XIX, a teoria ondulatória de Maxwell para a luz foi plenamente aceita por ser consequência das equações de Maxwell, cujo sucesso era inquestionável para explicar uma série de fenômenos eletromagnéticos. A partir de 1900, a explicação teórica e experimental para a formulação corpuscular da luz entrou no cenário físico e se tornou inquestionável. Ao assumirmos que uma partícula admite uma descrição ondulatória e outra corpuscular, será necessário esclarecer a relação entre os parâmetros A, lambda e F, que definem uma onda, e os parâmetros M0, P e E, que determinam a dinâmica de uma partícula livre. Segue da equação 8 que o quadrado da frequência f é igual ao quadrado da razão da velocidade da luz c pelo comprimento de onda lambda, mais o quadrado da frequência mínima. Ao multiplicarmos a expressão obtida pela constante de Planck h, obtemos a relação 14, a qual nos fornece a relação entre a energia E da partícula
com o comprimento de onda e a sua frequência mínima. Essa relação é similar à descrita na relatividade restrita. Conforme mencionamos anteriormente, a relatividade especial fornece a equação 15. Ao compararmos com a equação 14, obtemos as relações 16 e 17. No caso do fóton, a massa m0 igual a zero implica que a frequência mínima é nula e a energia é dada por E igual a H vezes F. Da relação 17 decorre a famosa relação de de Broglie, que associa todo o corpo a um comprimento de onda lambda. Também resulta a relação 19, a qual nos revela o fato notável de que a massa inercial resulta da frequência mínima. Essas relações nos dão a dependência dos parâmetros de uma onda com os parâmetros da sua interpretação corpuscular. No caso do fóton, cuja massa inercial é zero, temos apenas as relações entre o momento e o comprimento de onda, e a relação entre a energia e a frequência. Dessa forma, chegamos à conclusão de que uma partícula com massa é equivalente à frequência mínima de um campo quântico relativístico. Se a massa for zero, a partícula é equivalente a um campo quântico relativístico cujo comprimento é dado pela relação 16 e a frequência pela relação de Planck é igual a hf. Para obtermos a amplitude da onda, vejamos dois sistemas físicos que já abordamos. No caso do oscilador harmônico quântico, a energia n é dada pela relação 20. Consequentemente, a amplitude obtida depende de n, o que revela que somente esses valores são admissíveis. Sendo assim, somente um conjunto discreto de valores é possível para a amplitude. O exemplo mostra que a amplitude obtida para um corpo de massa m igual a 1 grama e frequência f igual a 1 Hz é da ordem de 10 a menos 17 metros, ou seja, é menor do que o raio do núcleo atômico. Dessa forma, o aspecto discreto é imperceptível para nós. Por simplicidade, aqui ignoramos o fato fundamental de que o vácuo quântico não tem energia zero, devido ao princípio de incerteza de Heisenberg. No caso da onda quântica, devido à similaridade entre as expressões para a energia, a amplitude é dada pela equação d abaixo, análogo à equação obtida para a amplitude no caso do oscilador harmônico. Afinal, ambos os sistemas físicos se comportam como gêmeos siameses. Em ambos os casos, o conjunto de amplitudes admissíveis é discreto. No entanto, a nós parece contínuo.